Muito bem, estamos aqui numa live agora. Pois é, passou o jogo ontem. A gente quer comentar alguns aspectos aqui importantes. Não vai ser uma live demorada, então você que é vascaíno, entre para a nossa live. Entre para a nossa live, você de Manaus, você do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, entra na nossa live. A gente quer comentar algumas coisas aqui com você. A gente quer falar alguma coisa aqui com você sobre esse jogo de ontem, tá? Foi vergonhoso para o Vasco. Vergonhoso, né? O Vasco não jogou absolutamente nada. Jogou nada. O Vasco ontem viu o Fluminense jogar. Viu. Assistiu o Fluminense jogar. Foi isso que aconteceu. O Vasco assistiu. Vamos lá, vamos entrando aí. Vamos compartilhando para que a gente possa alcançar o maior número de vascaínos. Porque, minha gente, alguma coisa precisa ser feita. E a gente vai debater isso aqui. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Então, eu conclamo a você, meu seguidor, que entre, que venha participar, que venha bater esse papo. Porque nós temos que fazer alguma coisa para que essa situação no Vasco mude. Mude. E não é mudando o jogador, não é contratando o jogador, não é mudando o treinador, não é mudando comissão técnica, que essa situação no Vasco vai mudar. Não, não é. Não é. Não é jogador, não é treinador, não é comissão técnica, que as coisas vão mudar no Vasco. Eu sei que, eu vou falar de um assunto aqui, é um dos assuntos, que muita gente não gosta, mas é o que vai mudar o Vasco. Não adianta você não gostar. É o que vai mudar o Vasco, cara. O país, de 4 em 4 anos, tem eleições, você querendo ou não. Você indo à urna ou não, tem eleições. E para mim, aqueles que não gostam de votar, têm as suas razões, eu respeito, mas no caso do Vasco, ou a gente coloca um presidente fora de roxos e amarelos e move para poder tocar o Vasco, ou o Vasco vai simplesmente acabar, meu irmão. Acabar. Acabar. Levenciano é um camarada que muita gente aí falou mal dele, que o cara é falastrão, que o cara é sonhador, é isso, aquilo, mas era o único que tinha um projeto. Pode sair da live aqui se você não gostar de ouvir isso, pode sair. Eu fico com 1 aqui na live. Fico com 1 ou com 0. Com 0 aqui na live. Não quer ouvir isso? Sai. Porque eu vou falar de política sim. Pelo menos é 1, 2 assuntos. Que é o que tem que mudar o Vasco da Gama. A mudança é na política. Querendo você ou não, cara. Vai votar no Pedrinho de novo em 2026? Vai acontecer isso aí de novo? É na política do Vasco que se muda ou não? Claro que tem muita gente lá dentro que é uma briga para cá, briga para lá, tal. Mas precisamos mudar e só muda como? Se você tem um país que você não está gostando do presidente, ou do deputado federal, ou do deputado estadual, como é que você muda isso? É mantendo eles lá? Ou indo para as urnas votar diferente para que isso mude? Por que no Vasco tem que ser diferente? Não gosto de falar de política. Não gosto de falar de política para manter esses canalhas lá. Esses caras que não sabem fazer absolutamente nada para mudar o Vasco. Então, se você não gosta, pode sair. Eu fico com 1 aqui na live, não tem problema nenhum. Mas se você é vascaíno raiz, você vai ficar. Vascaíno raiz, que quer ver a história do Vasco mudar. Porque não adianta você vir para cá para falar que a política do Vasco não presta. Pois é, não presta. Não presta para botar esses caras que não sabem nada lá. E aí, um candidato que eu não conheço, eu não tenho relacionamento de amizade, mas eu conheço o projeto do cara. Eu li o projeto de cabo a rabo, um projeto maravilhoso de um vascaíno sério.
Alguém pode vir aqui para lá e dizer assim, mas pode ser que não dê certo. Mas e aí? O cara entrou, sentou, fez o projeto andar para eu saber se deu ou não. Então, gente, ano que vem, mudança no Vasco. É o que eu vejo. Não é treinador, não é jogador, tem que ter uma diretoria competente, profissional, com pessoas ao seu arredor ali, que sejam profissionais. E o Leve esse ano tinha essa equipe profissional, cara. E muita gente bateu no cara. Preferiram o Jorge Salgado. Preferiram o Osório. Né? Que prometeram a 777. Que fez essa bagunça financeira no Vasco. Aí perpetuaram com o Pedrinho, entrou o Pedrinho e tal, que não está conseguindo fazer nada e muito menos não consegue e não pede ajuda. Vai mudar o Vasco desse jeito? Mantendo essa mesma equipe lá? Não vai, cara. Porque o que manda é uma diretoria competente, que tem um bom diretor executivo de futebol, que tem um bom diretor técnico, que tenham executivos ao seu redor, que sejam profissionais da área do futebol, que entendam de futebol, que tenham credibilidade no mercado, né, para trazer jogadores. Agora está aí, Transferban, não pode escrever jogador. Vai contratar quem, hein, querido? Vai contratar quem, cara pálida? Vai contratar quem, cara pálida? Se está num Transferban, não pode registrar jogador. E aí a gente vê um treinador, eu não vou falar mal do Diniz aqui, porque não deu tempo nem do Diniz trabalhar. E não ofereceram nem material para o Diniz trabalhar. Agora, senhor Diniz, vamos olhar a base do Vasco. Vai resolver? Não vai, mas vai ajudar. É melhor ter um Zucarello no banco do que ter um Jean David. Não é? É melhor eu ter um... diz aí o nome aí da base aí, bom aí. Um Helder no banco do que ter um Matheus Carvalho, Cocão. E outros nomes que tem lá na base, que são bons nomes. Mas isso precisa ter uma diretoria competente que olhe para a base, que saiba trabalhar bem a base, não que jogue a base para as piranhas, os tubarões, como estão fazendo com a nossa base, vendendo aí a preço de banana, emprestando com opção de compra por um precinho de xepa. Xepa, bons jogadores. Eu queria muito ter no meio campo aí, hoje no Vasco, esse rapaz que foi lá, que foi para o Amazonas. Eu estou com tanta chateação que eu até esqueci o nome do cara. Me lembre aí o nome desse meio campo que estava jogando no Amazonas e agora está no América Mineiro fazendo partidaços por lá. Não só ele, como outros que o Vasco tem dispensado e jogadores bons que poderiam estar ajudando o elenco hoje. É essa diretoria que está aí, que você quer que continue, amadora, a diretoria dos amiguinhos. Olha, eu recebi bastante comentários no vídeo que eu fiz ontem, depois da derrota do Vasco para o Fluminense, que o Vasco ontem entrou em campo para assistir o Fluminense jogar bola, né? Parabéns aí para o Erivelton Mendes, tricolor, deve estar feliz da vida. O Fluminense fez uma excelente partida. Uma excelente partida. Parabéns ao Renato Gaúcho, que soube dar um nó tático no Fernando Diniz. Fernando Diniz sem nenhum material humano bom para trabalhar. Só tem 10 aí assistindo. Falou em política, neguinho corre, não gosta, né? Porque só quer saber de campinho e bola. Aí, na hora que perde, vai reclamar. Agora, vai reclamar pra quê? Você não tem que reclamar, não. Você tem que bater palma, pô. Você que entra na live e vê um cara falando na política do Vasco, que a política tem que melhorar, para que entre um presidente bom, para que o Vasco realmente possa mudar. Você sai, então quando o Vasco perder, você tem que bater palma. Você tem que ficar feliz. Tá? Você não tem que reclamar, não. Esses que saem. Porra. Quer mudança no Vasco? É 2026, vai ter eleições no clube. Então vamos pensar num nome que realmente vai entrar e vai dar uma outra cara para o Vasco da Gama. Que vai botar uma diretoria, uma gestão profissional, não amadora, de amiguinho, que eles não têm projeto nenhum para o Vasco. Qual é o projeto que o Pedrinho apresentou?
O único projeto que ele apresentou enganando o torcedor foi a Crefisa. O seu Crefiso, que virou as costas para o Vasco. Não tem mais projeto nenhum. Qual é o outro? Me apresenta aí o projeto do Pedrinho. E agora essa questão aí, ó, a reforma de São Januário. Projeto para 15 anos. 15 anos. Talvez eu não esteja nem vivo para ver o Vasco reformado. Mais uma balela. Então, meu amigo, tô cansado. Tô cansado dessa história de ex-jogador que ama o Vasco. Não adianta ser ex-jogador, mas que não tenha projeto. Não tem projeto nenhum, cara. Aí você quer mudar o Vasco como? Trazendo um outro treinador? Aí traz um treinador, é o cara que quer contratar. Não pode, porque tem um outro transfer ban. Porque a diretoria não tem competência. Aí a antiga diretoria, que para mim tem parte nessa, trouxe uma empresa fajuta, calhorda, que quando chegou o Vasco tinha 700 milhões de dívida, agora o Vasco tem mais de 1 bilhão e 700 milhões ou 400 de dívida. E muitas pessoas foram para lá, para o calabouço, né, dizer que a 777 tinha dinheiro para baralho. Né? É claro que muitos que foram para lá gritar foram enganados. E vão querer ser enganados de novo? De novo? Eu estou aqui para desabafar com você, mas tem muita gente que não gosta desse assunto. Porque são aqueles vascaínos, meia boca, que só quer ir para o banco e ver o Vasco fazer gol. Só quer ir para o campo e ver o Vasco fazer gol. Né? Aí quando o Vasco não faz gol, quer vir para as redes sociais reclamar. Aí quando você fala de um assunto que pode mudar a cara do Vasco para o ano que vem, depois das eleições, todo mundo corre da live. São vascaínos mesmos? Será que são mesmo? São vascaínos que pensam só no campo e bola, que não pensam na sua instituição, que se lasque, se a instituição cair, for vendida, dane-se. São vascaínos mesmo? Não são não, cara. Não são, não. Vascaíno é aquele que pensa na instituição em primeiro lugar. Que sem a instituição, o campo em bola não vale porcaria nenhuma. Tá? Essa é a minha opinião. Você gostando ou não. Você gostando ou não. Então tem aqui, ó, vários comentários da Leonice dos Santos. Muito frouxa essa diretoria do Vasco. Não resolve nada. Ela tá errada? Tá certa. Diretoria frouxa não resolve nada. E outros comentários que recebi aqui no meu vídeo, o Bruno Lúcio falou, o time todo é muito fraco, um atacante de melhor qualidade faria daquele gol que o Rayan perdeu. O Rayan não perdeu, o Rayan deu um chutaço, bateu na trave, amigo. Bateu na trave. E muitos outros comentários. O Everton Souza está dizendo, precisamos de profissionais sérios. Mas como, Everton? Vamos ter profissionais sérios se não tiver a eleição no Vasco? Eleição. É ano que vem. Para a gente votar um presidente que traga profissionais sérios. E o único que eu vejo é o doutor Levenciano. E muita gente que foi contra já estão falando. Inclusive o Edmundo da Sempre Vasco. O Edmundo já fala, se o Levin vir, eu apoio ele. Que todos sabem e reconhecem que era o único que tinha um projeto. E foi chamado de lunático, foi chamado de falastrão, de louco, né? E de repente era esse cara que ia dar certo. E aí, os comportadinhos do Jorge Salgado, e agora o Pedrinho, fizeram o quê pelo Vasco? Que muita gente apoiou. Fizeram o quê? O quê? Absolutamente nada. Estão colocando o Vasco num buraco. E olha que pode estar sem sair desse buraco. Cuidado, hein? A falência está às portas. Tá? A falência está às portas. Vai curtindo a nossa live, vai compartilhando, porque o assunto é sério. Não é brincadeira, não. Eu sou vascaíno, sim. Eu torço pro Vasco. Mas na hora de meter o cacete, eu venho pra cá e vou meter o pau, sim. Tá? Que chega de ser enganado. Eu não fui enganado porque eu nunca torci por essa diretoria. Não tenho nada contra, pessoalmente, quem está lá. Não tenho nada contra o Pedrinho, pessoa. Profissionalmente ele é fraco.
E se acercou de pessoas, eu acho que o único departamento dentro do Vasco que é bom é o departamento jurídico, que é bom. Agora, e o departamento de futebol, que é o principal, fraquíssimo. Então precisamos ter um presidente que tenha uma equipe geral, toda ela boa, para toda a máquina poder andar. É isso que precisamos. O Jefferson Bastos, concordo com você, o Mauri tem razão, o Everton Souza, estamos juntos, com certeza, Pedrinho fora, é o ano que vem. Quem é sócio estatutário, ou quem conhece quem é sócio votante, vá lá e trabalhe com o cara. Olha, vamos votar em outra pessoa, meu amigo. Chega de move, chega de amarelo, chega de roxo no Vasco, chega de sempre Vasco, chega de mais Vasco. Vamos votar num cara que vai poder vir. Eu não acredito no cara. Vamos pagar para ver, pô. Não pagaram para ver a 777? Não pagaram para ver o Jorge Salgado? Não pagaram agora para ver o Pedrinho? Vamos pagar para ver o Leve esse ano? Vamos embora pagar para ver o Leve esse ano? E se o cara entrar e fizer? Muita gente... Olha, a fila do perdão vai ser enorme. Jefferson Bastos, meu cordial bom dia ao nosso melhor... Nem tanto, melhor nada. E a todos, saudações vascaína. Queremos o Vasco de volta. A única maneira é em 2026 votarmos certo nas eleições do Vasco por um presidente certo. E lutarmos por esse presidente. E se depois ele entrar e não fizer, então vamos cobrar, cara. Mas o Levin, eu tenho certeza que se entrar, faz. Pedro Jorge Oliveira, bom dia, meu querido. Pernambuco é Vasco. O problema... É isso aí que o Pedro está falando. O problema não é técnico. E não é time também, não. Porque se os jogadores estão lá, foi porque essa diretoria trouxe. A 777 trouxe. Quem é que contratou Lloyd Augusto? Quem é que contratou Jean David? Maxime Domingues? Foi a diretoria do senhor Pedro Paulo. E não foi de graça, não. Foi com grana. Foi com grana. Vamos lá, vamos ver mais comentário aqui. Ivan Silva, elenco fraco, jogadores horríveis. Everton Souza, precisamos de profissionais sérios. Reforma até hoje uma piada. Conto da carochinha, amigo. Quem caiu nesse conto da carochinha? Está esperando a reforma de São Januário? A não ser que entre uma diretoria competente, que saiba trazer name rights, sério. Porque se eu sou um cara de grana, um milionário, um bilionário, eu não vou ser um investidor que vou colocar dinheiro num clube que é gerido por amadores, cara. Se você é empresário, que você está aí na live, você é um empresário, você vai investir dinheiro numa empresa amadora que tem uma diretoria incompetente? Claro que não, cara. Você não é idiota. Então precisamos, como o Everton falou aqui, de profissionais sérios no Vasco. E isso só vai ser resolvido no ano que vem, se os sócios votarem certo. Certo! Eu indico o doutor Leve esse ano. Para mim é o cara mais sério que tem aí. Ele não é nem do meio... Muita gente fala que o cara é do meio político. Agora ele até tá, porque é um dos conselheiros. É conselheiro. Mas tu vê que o cara quase não se mete, porque tudo que ele tentou ajudar o Vasco, o pessoal achincoalhou o cara. Na gestão, Salgado, hein? O Adriano Mendes foi visitar o Levin na residência dele para ver o projeto, para levar, para poder salvar o Vasco. A diretoria Salgado não quis. Aí muitos vão para lá, o Levin não quis ajudar o Vasco. Várias vezes quis, mas as diretorias não quiseram. Sabe por quê? Por ego. Ego. Não era o Vasco que estava à frente. Não era o Vasco. Era o seu ego. Era o eu. Então tá na hora de mudar, cara. Tá na hora de mudar. Antônio Francisco, o Vasco precisa priorizar. Também acho que tem que usar o elenco da base. É daí que vem os craques. Romário veio da onde? Juninho Pernambucano veio da onde? O próprio Felipe. O próprio Pedrinho. Edmundo. Da base do Vasco. Olha, eu não morria de amores por ele não, mas ninguém olhou tanto pela base como o senhor Eurico Miranda.
Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Temos sim que discutir políticas. Claro, temos sim. Porque o clube passa por política antes do campo, claro. O presidente está lá, foi eleito por quê? Por política. Teve uma política, teve uma eleição. E essa eleição online no Vasco, eu tenho dúvidas, tenho muitas reticências e interrogações nessa eleição online. E no Estatuto do Vasco está que a eleição tem que ser presencial. Eu não sei por que eles têm tanto medo da eleição presencial, né? Por que eles têm tanto medo da eleição presencial e da online não? Está na hora, então, da oposição pedir eleições presenciais. Porque isso está no Estatuto do Vasco. No Estatuto do Vasco não consta eleições online. Tá? Eu vou postar isso aqui nas minhas redes, você vai ver. Por que tem medo? Se tem tanta certeza que vão ganhar, vai para a eleição presencial, cara. Vai para a eleição presencial. Então, Jefferson, você está certo. Temos que discutir política porque o clube passa por política antes do campo. É isso aí. Ed Carlos, tem toda a razão. Positivo, também concordo. O que o Pedrinho fez excluiu o Edmundo. Isso aí é pessoal, né? Ó, eu vou dar uma entradinha aqui no meu grupo. Tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp e eu vou botar lá para a galera vir para cá. Porque não é possível estar aqui e a minha galera não está, né? A galera não está. Lá do meu grupo. Vem pra live. Pronto, botei lá. Quero ver se tem gente do meu grupo aqui na nossa live. Tem gente do grupo? Vamos lá. Fala aí, que eu quero ver se você é do meu grupo, tá aí. Quem quiser vir pro meu grupo de WhatsApp, eu mando o link aí, aqui nos comentários, para você entrar. Vamos ver mais aqui. Valdenir Lourenço. Ê, primo! Tá aqui comigo. Antônio Francisco, o Vasco precisa priorizar o elenco da base. Já li essa, né, Antônio? Você tá certo. Fora Pedrinho, Belém é Vasco. Alô, Belém! Belém do Pará. Jefferson, eu compartilhei, meu amigo, obrigado. Bom dia. Assistindo José Ayrton. Obrigado por estar assistindo aí, tá? Então, o Vasco precisa de uma mudança. E essa mudança só se faz através das eleições da política do Vasco, você querendo ou não. Ontem, o Vasco viu o Fluminense jogar. O que o Vasco fez ontem? O que o Vasco fez ontem no jogo com o Fluminense? Só aquele chute do Ryan, que bateu na trave, algumas outras jogadas, e o restante o Fluminense dominou do início ao fim do jogo. Culpa do Diniz? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Alguns jogadores jogaram muito mal. Já está na hora do João Vitor sentar no banco e botar o Maurício Lemos ali. Ou com o Luiz Gustavo, que é o menino da base, que vem jogando muito bem. Ou o Lucas Freitas, que substituiu ontem o Luiz Gustavo, porque ele já estava com um cartão amarelo. Então o Diniz, para não deixar ele tomar até um outro vermelho, tirou e botou o Lucas Freitas, que entrou muito bem. Você olha para o banco, tem jogadores que não era nem para estar no Vasco mais. Porque são relacionados e nem entram. Vão ali só para fazer número. Jean David. Alex Teixeira tinha que fazer igual o Souza fez. Entregar o chapéu, o boné. Mas aí falar entregar o boné para contratar, mas contratar como se tem um transfer ban? Que você até pode contratar o jogador, mas tu não pode escrever o cara. E falar de contratações, acho que o Vasco é muito lerdo nisso, porque a diretoria é fraca, né? A diretoria é fraca, né? Porque já era até para já estar contratando jogadores. E se o jogador tivesse livre, já trazer para São Januário para começar a treinar com o Fernando Diniz quando a situação tivesse regularizada e ia para campo. Mas a diretoria do Vasco é fraca demais, né? É muito incompetente, amadora, né? Então não dá, né?
Não dá. Aí muita gente fala, mas vamos esperar a janela. Eu não tenho esperança em janela nenhuma, não. Eu tenho esperança nas minhas janelas aqui, ó. Que eu acordo de manhã, eu abro todas as janelas para entrar ar. Agora, na do Vasco, enquanto tiver essa diretoria lá, eu não confio em janela nenhuma. Que a última janela que eles fizeram, que janela! Eu acho que o único que eles tiveram sorte e acertaram foi o Nuno Moreira. Só. O Nuno. Joga muito bem. O cara realmente veio e realmente joga bem o Nuno. Mas um Nuno só não faz verão. Tá? Miguel Neto, fora Pedrinho. O Esnir Moura, este Vasco está uma merda. Fora Pedrinho. Bruno Lúcio, o Vasco está jogando 3 competições. Não tem time para... Então não sabe montar elenco, meu irmão. Claro que o calendário da CBF é desastroso, assim como toda a diretoria da CBF, mas tem elenco. Tem uma diretoria competente, com profissionais na área do futebol competente, que saiba mesclar jogadores da base para estar ali, para poder montar um time B para jogar algumas competições. Time bom. Tem que ter profissionalismo, amigo. É o que falta no Vasco hoje. Ele está dizendo, agora terça tem um jogo contra o Melgar. Vai ser em São Januário. Não podia ter jogadores da base ali entre os profissionais jogando? Podia. Cadê a profissional? Cadê o profissional? Não dá, cara. Everton Souza, culpa do Diniz. Culpa do Diniz, não. Isso, o elenco é fraco. Tira leite de pedra. Então, eu falei no vídeo ontem, que vocês comentaram bastante, que o Diniz tem que ser milagreiro com esse time. Fazer milagre. Aí o cara olha pro banco. Como é que fica? Fazer milagre, né? Milagre. Que tem uma diretoria que é amiguinho dele, né? O Diniz é amigo do Pedrinho, do Felipe, e por aí vai, né? Eu queria ver um Vanderlei Luxemburgo nesse time. Por isso que eles não trazem o Vanderlei Luxemburgo. Não vão trazer nunca. Porque o Vanderlei cobra. Né? Tem outros profissionais que cobram. E não viriam trabalhar no Vasco na situação que o Vasco está hoje. Né? Jair Matos. Já era para ter colocado os garotos da base há muito tempo. Pois é, estava o Zucarello participando, tinha o Lincoln, já botaram os moleques de volta para o Sub-20 e tá essas dragas lá. E alguns moleques da base ali que são bons de bola podiam ser pincelados para entrarem no segundo tempo. Claro. Ou vai me dizer que o Lloyd é melhor do que o Zucarello? Será? Que é melhor do que o Alegria? Obrigado, Pedro. Obrigado. Pessoal, para a gente montar, para a gente ter essa força constante aqui, para a gente lutar por um Vasco melhor, que eu sei que você quer também isso, eu só peço uma coisa a você, que muita gente não tem feito aqui. Eu peço e ninguém faz. Assina o nosso perfil. É só clicar no link, tá aí, tem um link aí, ó. Clica e assina. Assina. Que você assinando, daqui a algum tempo, com a ajuda de vocês, nós vamos ter condições de viajar, estarmos nas coletivas de imprensa e fazermos perguntas que vocês querem que eu faça. De estar lá nos estádios, comentando junto com vocês. Mas para isso, nós precisamos de ajuda. Assina o nosso perfil. Você já vai estar nos ajudando pra caramba. Uma outra coisa, dá um pulinho lá na nossa rede do YouTube. Você sabe que a gente tem um canal lá. Se inscreva pra caramba lá. Se a quantidade de seguidores que eu tenho aqui fosse inscrito lá, eu tava legal. Eu tenho mais de 35 mil seguidores aqui. Se esses mais de 35 mil fosse lá e se inscrevesse, que não custa nada, é só ir lá e clicar, inscreva-se. E ativar o sininho das notificações, já estava ajudando pra caramba. E você não paga nada para isso. Claro, se você quiser ajudar assinando, ajudar lá também, poxa, para mim vai ser muito bom. Então, faça isso. Faça isso. Eu vou colocar o link aqui do YouTube, do meu canal lá, para vocês nos ajudarem. Ir lá e se inscreverem, ativar o sininho das notificações. Se quiser. Ninguém é obrigado. Mas vou botar aí o link para vocês.
Vou botar o link aí para vocês. Ó, o link tá aí, ó. Tá aí o link, ó. Tá aí o link para vocês, tá? Tá aí o link para vocês. Beleza? Ó o link aí, ó. Tá aí, ó. É só clicar lá e se inscrever. Só isso. Mais nada. O Adalberto César, fora Pedrinho, incompetente fraco. O Vasco tem que ter pessoas iguais a você. Poxa vida, rapaz, eu não tenho nem idade para isso. Se eu fosse pro Vasco, eu ia passar mal. Mas tem que ter pessoas assim lá mesmo, de pulso firme, que queiram um Vasco diferente, que olhe para o departamento de futebol com um olhar sério, com um olhar profissional, que respeite o torcedor. Que quando você olha para o departamento de futebol, você tem que pensar no seu torcedor, o que ele espera de você em campo, o que ele espera de uma próxima janela, o que ele espera de uma contratação, o que ele espera de um setor financeiro bem controlável, o que ele espera de um investidor. Que olha, para quem pensa que o Leve esse ano não vai trazer investidor, vai trazer investidor. A gente sabe disso. Tá? Para a SAF. Porque o Vasco hoje é uma SAF, não tem como sair, não. Mas tem que ter pessoas competentes gerindo, pessoas sérias gerindo, sérias, que ame o Vasco acima de tudo. Tá? Então tá aí, ó, o nosso link aí no comentário, clica e vai lá e se inscreva no nosso canal, também no YouTube, aqui também na nossa plataforma aqui do Facebook, curta, segue a gente aqui também, de montão, assina aí o nosso perfil. Você quer ajudar a gente? Assina, pô. Porque a gente vai poder ir para estádios, vai poder ir para coletivas, apresentação de jogadores, fazer perguntas para eles. Pedro Jorge, já me inscrevi. Obrigado, Pedro. A torcida do Vasco é gigante. Vamos ajudar nosso irmão no seu canal. Poxa, é isso que eu preciso de vocês, cara. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês participam de vários grupos Vasco. Compartilha lá, para a galera ir lá se inscrever. O nosso canal é democrático. Você pode comentar o que você quiser. Você não precisa concordar comigo em tudo. Mas acredite que o que eu falei até o momento, se tem alguém que discorde, me desculpa. Mas se você está vendo nessa diretoria algo bom para dar continuidade, meu Deus do céu, coitado do Vasco. Agora, se você não está satisfeito com o que você viu no passado, está vendo no presente, acredito que no futuro você quer ver algo melhor para o Vasco. E é agora, ano que vem. Ano que vem tem eleições no Vasco. Tá? Vamos votar num candidato que seja completamente diferente de todos esses que nós já vimos aí. E eu vou estar trazendo aqui para vocês o melhor candidato. Se não for o Levem, outro virá. Eu vou trazer para vocês aqui as propostas, vou trazer ele aqui para ele falar, e vocês vão perguntar o que vocês quiserem. De repente vou trazer lá no meu canal YouTube também, tá? Para vocês perguntarem. Que está na hora de dar oportunidade para um cara profissional, para um cara que é gestor, não para pessoas que venham amadores. Ah, vou lá ver como é que é ser presidente do Vasco. Ah, fui jogador, sou ídolo. Muitos ídolos do Vasco, tá? Foram escrachados pela péssima administração que fizeram. O nosso saudoso, querido Roberto Dinamite. E agora o Pedrinho. Pedro Jorge, ele diz aqui, eu sempre fui a favor do Levem, mas igual a política, no futebol a máfia é grande, não tem competência, não elege. Pois é, mas por quê? Porque é online. Pedro Jorge, põe lá eleição presencial para você ver se o Levem ganha ou não, como ele ganhou em 2020 e na safadeza tiraram ele. E para quem não sabe, o Levem é o presidente legítimo do Vasco. 2020 ele ganhou as eleições do senhor Jorge Salgado. Aí o senhor Mussa entrou com uma liminar. Rapaz, a história é grande, eu não vou voltar com esse assunto aqui. Mas é uma cachorrada, uma canalice tremenda. Se você for a fundo, você vai ver o que fizeram com ele. Ele ganhou as eleições. Ganhou. Quem pode afirmar se ele não ganhou as últimas eleições também? Porque essa eleição online, um hacker entra lá e manipula tudo, cara. Mas eu não posso provar, tá? Não posso provar. Entrou o Pedrinho, o Levem ficou na dele, e a gente torceu para que o Pedrinho fizesse um bom mandato. Pô, a gente pensou assim, pô, um ex-jogador, o
cara que diz amar o Vasco, o cara, porra, o seu lema de campanha era Crefisa. Nada, tudo. Não aconteceu nada, amigo. Nada. Então chega. Chega. Chega de ex-jogador, chega de ídolo sendo presidente do Vasco. O cara não tem competência nenhuma para assumir. Né? Chega Não. Tem que botar gente séria, gente. Séria. Gente que é vascaína, que vai amar, que vai fazer um bom trabalho. Pelo menos eu torço para que faça. Jefferson Basta, vamos apoiar o Leven, será o nosso futuro presidente. Eu apoio ele, sim. Não o conheço pessoalmente, mas conheço o projeto dele. Inclusive, fiquei sabendo que o projeto já está, inclusive, atualizado, com investidor. O Leven é um cara que tem uma credibilidade no mercado tremenda, o cara, porra. O cara viaja o mundo inteiro, com investidor para a SAF. Né? Para quem não sabe, ele já ofereceu para as últimas gestões, mas os caras não quiseram, amigo. Sabe por quê? Só para não dizer que foi o Leven. Olha só o teor de amor pelo Vasco. Não vou falar mais nada, não. Se você vai dar a oportunidade a um, terá que dar oportunidade a outros também. Claro, com certeza, pô. É óbvio. Isso aí aqui é democrático, o Wellington Soares. É democrático. Tá? Agora, eu não vou trazer para o meu canal o Pedrinho, porque já demonstrou o que é, pô. Eu não vou trazer para o meu canal o Júlio Brandt, que já passou pela política do Vasco e demonstrou quem é. Não tenho nada contra a pessoa, nunca me fizeram nada. Mas, porra, cara, é complicado você dar voz a uma pessoa que você já viu no poder e não fez nada. Agora, se tiver outros candidatos diferentes, vou dar oportunidade também, claro, para ouvi-los. Claro. O Pedrinho é covarde, Amauri. Posso dizer isso. Jorge Godinho, bom dia, Amauri. Pedrinho é pau mandado. Muita gente fala isso. No meu ponto de vista, e não sei se poder, era para Pedrinho ter o Leven no seu grupo. Pois é, não quis. Ele já quis, disseram até que ele já quis até convidar, mas o seu grupo político não quis. Então, quem está em primeiro lugar? É o Vasco? Não sei, né, cara? Não sei, né? O Leven poderia ser o CEO da SAF. Se eu sou o presidente do Vasco, eu chamaria esse cara para ser CEO da minha SAF, porque eu sou inteligente. Tem que ser inteligente, um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de inteligência, né? Que tem gente que é burrinha demais, né? Puta merda. Tem gente que é burrinha ou se faz de burro, né? Mas cada um com a sua burrice. Hoje eu não tô bom mesmo, não. Tô azedo pra caramba. Tô azedo. Eu tô cansado de ser enganado. Mas tem gente aí que adora ser enganado. Como gosta de ser enganado. Mas como engole o que esses caras falam. E depois quer vir pra cá reclamar. Tem moral para reclamar? Eu acho que não. Se apoiou tudo isso tá aí. Tudo bem, o direito de se arrepender, temos que ter e temos que dar. Pô, a pessoa viu, torceu, não deu certo, pô, me arrependi, cara. Porra, parabéns. Parabéns, eu quero ver atitude de arrependimento. Tá? Só isso. Então, querem me ajudar? É simples. Para ser mais uma voz, estar lá no Vasco, fazendo perguntas, estar no Maracanã, em São Januário, enfim, é só assinar o nosso perfil aqui, só se inscrever lá no nosso canal no YouTube também, vá lá, se inscreva, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, segue lá no Instagram a gente, pô. @radialista Amauri Júnior, vai lá no Instagram da gente. É simples ajudar alguém. Vascaíno ajuda Vascaíno. Eu não posso ajudar assinando porque eu não tenho dinheiro. Tá, então vá lá no meu canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho, curta as postagens, comenta. Vai no Instagram, segue lá, segue aqui. Mas se você pode ajudar financeiramente, assina aí o nosso perfil, clica no link que está aí. Assina aí. Tá bom? Você vai estar nos ajudando. Então, olha só, o próximo compromisso do Vasco agora, terça-feira, contra o Melgar. Terça-feira, contra o Melgar, em São Januário.
tem que ganhar. Tem que ganhar. Se não ganhar, acabou a Sul-Americana. E tem vascaíno até que torce para que o Vasco não fique na Sul-Americana. E de uma certa forma até entendo esses vascaínos, porque eles falam que o Vasco não tem time, elenco, para encarar 3 competições. Aí, tá vendo? Vem aqui, ó, na reportagem, o cara coloca ali, chegada, Rafael Tolói, do Atalanta, vem como? A mim vocês não enganam. A mim vocês não enganam. Rafael Tolói, vem como pro Vasco? Com transferban. Não vai enganar outro, pô. Então, olha, o Vasco, terça-feira, tem que ganhar o Melgar para passar em terceiro, para ir para os playoffs. Que nem condição de passar direto para outra fase da Sul-Americana teve. Então, para ir para os playoffs, para enfrentar um time que sai da Copa Libertadores. Não vai ser fácil também. Então, terça, outro jogo importantíssimo. Tem que ganhar. Tá? E depois tem o jogo com o Bragantino. Bragantino. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na tabela do Brasileirão, ó. Olha só como é que tá. Tá assim, ó. Ontem. Cadê? Ó, o Vasco tá em 13º com a derrota de ontem pro Fluminense. O Fluminense foi para quinto. Tá no G5 aí. Agora vamos ver os jogos. O próximo jogo do Vasco, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, Fluminense e Vasco. Foi a décima rodada. 11ª rodada. Vamos ver aqui, ó. O Vasco pega o Bragantino. Em São Januário. Então tem que aproveitar jogos em casa para ganhar. Vai ser no sábado, tá? No próximo sábado, dia 31, 21 horas. Em São Januário. E na terça-feira agora, em São Januário, vai pegar... Em São Januário, o Melgar? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tabela, eu acho que é em São Januário, sim. Meu Deus do céu, cadê, caramba? Deixa eu ver aqui, gente. Sul-Americana... Nossa, você vai ficar digitando, é um saco, cara. Vamos ver aqui. Jogos. Ó. Vasco. São Januário, dia 27 agora. Terça-feira, 7 da noite, Vasco e Melgar. Tá? Tem que ganhar esse jogo, tá? Se não ganhar esse jogo, tchau, Sul-Americana. Tem que ganhar para ir para os playoffs e esperar um time que vai sair da Libertadores que entra agora na Sul-Americana. Então, meu amigo, ou traz alguém da base, ou não vai dar não, hein? Porque contratar até pode, mas escrever jogador não pode por causa do transferban. A coisa tá feia. O Vasco está aí nessa recuperação judicial tenebrosa. Então a coisa tá feia, tá? Ou traz da base, ou vai ficar difícil, tá? Wellington, temos que colocar na presidência do Vasco pessoas competentes, profissionais em cada setor. Exatamente. Chega de colocar pessoas que diz que amam o Vasco. Tô cansado também de passar vergonha. As crianças da minha família, olha só o cara falando. É isso aqui que dói, gente. É isso aqui que dói. O cara diz, as crianças da minha família, olha aqui, ó. Torcem para outros times, mas não querem torcer para o Vasco. É uma vergonha. Tem que colocar realmente gente séria. E a época é ano que vem, 2026. Então está na hora de todos nós fazermos um movimento gigantesco. Aqui na nossa rede, aqui nós somos mais de 35 mil. Para a gente conversar com pessoas que são votantes, sócios votantes do Vasco, para mudar a mentalidade desse povo e não cair de novo no conto da carochinha, no conto do vigário. Chega de conto do vigário. Ah, vão vir prometer, não, a reforma de São Januário. Que isso? É fora disso, rapaz. Só uma diretoria, um presidente competente que vai levantar São Januário, rapaz. Que tenha credibilidade no mercado, que pague as dívidas do Vasco, que traga um investidor sério, que investidor sério só vai vir para o Vasco se tiver uma diretoria que eles enxerguem competência, credibilidade, senão o cara não vem. O que
vocês acham que o tal lá do Grego não veio? Ninguém te fala, né? Ninguém te fala, né? Por que você acha? Não tem competência no Vasco. Diretoria amadora. Nenhum profissional como um Marinax vai colocar dinheiro. Não vai, né? Eu não colocaria. O Nuno Farinha tá aqui. Boa tarde. Daqui da... Opa, Inglaterra, meu irmão. Alô, Londres. Obrigado, vocês aí da Inglaterra, para você e para todos. Isto hoje podemos baixar para 17. Eu não entendi, explica melhor aí. Nós esperamos o pior com esse time. Só Jesus, diz o Pedro Jorge. Pedro, é complicado, né, meu amigo? O Everton tá falando, tem que ganhar. Senão já era, Sul-Americana. Acho meio complicado. Porque vai lá para os playoffs. Daí vai enfrentar um cara que tá vindo da Libertadores. Aí a coisa vai ficar mais feia. Gerson Freitas, Guiana, ele é da Guiana Inglesa. É Vasco. Fora canalhas! Isso aí, Gerson Freitas, da Guiana Inglesa. Fora canalhas, aproveitadores, amadores. Cara, eu vou até falar um negócio pra você aqui, cara. Eu vou ousar falar um negócio pra vocês aqui. Eu até ouso dizer que o Pedrinho, sozinho. Pedrinho entrou na presidência sozinho, sem grupo político nenhum. Ele sozinho. Eu não posso provar, mas acredito pelo caráter que eu acho que ele tenha, que ele chamaria o Levin, chamaria outras pessoas para ajudá-lo. O problema é o grupo político. Bom, Rodrigo Fortuna, resolve quando é presidente saco roxo, como era Eurico Miranda. Não concordo com muitas coisas que o Eurico fazia, não. Mas, se o presidente tiver competência, uma boa equipe do seu lado, manda. Fala, Nuno. Quando falo 17, falo depois de cumprir todos os jogos. Tá. Hoje o Vasco pode acabar em 17º. Isso, porque tem jogos hoje. Obrigado, entendi agora, Nuno. Luiz Gustavo de Jataí, Goiás. Alô, Goiás! Também estou cansado de tantas promessas. Já tem 25 anos de mentiras. Então tá na hora de mudar, meu amigo. Tá na hora de mudar. E só muda quem tem o poder do voto. E não cair mais nenhum conto da carochinha. Chega. Pedir a vocês mais uma vez. O link tá aí, ó. Tá vendo o link? Tá aí, ó. Olá, pessoal, quero vocês aqui comigo. Tá ali, assine Radialista Mauri. Assina lá. O que é R$2 e pouco por mês? Para ajudar um vascaíno a estar também fazendo o que vocês gostariam que eu fizesse. Estar lá nas coletivas, nos estádios, nos jogos, preciso de vocês. Quero fazer sorteio de camisas aqui, mas eu sozinho, financeiramente falando, não dá. Então assina, que vai nos ajudar. Eu não tenho dinheiro, Amaury, eu passo uma dificuldade tremenda. Ok, então pelo menos segue aqui a gente. Segue. Vai no YouTube, se inscreva, ativa o sininho no nosso canal. Ativa o sininho, todas as notificações. Todo vídeo cai lá, vai lá, comenta, curte, compartilha. Mas isso, você vai estar nos ajudando. Quer nos ajudar? O Edson Soares, o que você acha do Edmundo ter saído do grupo do Pedrinho? Gostaria da sua opinião. Cara, ele já deu uma outra declaração muito diferente daquela que ele deu primeira, né? Ele não saiu do grupo, na verdade, tiraram ele. A única coisa que ele disse, numa live, que ele disse que se o Levin viesse, ele apoiaria o Levin. Só isso. Tem gente que acha que o time mostrou evolução com o Diniz. O que você acha? Em relação a ter treinador na beira do campo, chamando os jogadores, dando puxão de orelha, apoiando, como ele está fazendo com o Rayan. E o Rayan, com os outros técnicos, chutava uma bola a gol. E agora já está chutando. Deu sim. Agora eu acho que precisa ter uma diretoria competente para colocar nas mãos do cara jogadores, bons jogadores. Para ele ter bons jogadores do banco, para ele olhar para o banco e ter como descansar os jogadores titulares e entrarem jogadores do banco, tá? Iguais ou melhores do que estão em campo.
Carlos Augusto. Fala, Mauri, manda um abraço aqui para Bombom. Rapaz, eu quero Bombom. Alô, Bombom, Vascaína de Manaus. Tudo bem? Eu quero Bombom. Bombom é muito bom, né? Então tá aí, gente. É isso que eu queria falar com vocês. E eu peço a ajuda de vocês assinando o nosso perfil aqui. Vai assinar? Vai ajudar esse vascaíno aqui? Ah, eu duvido. Eu duvido que você faça isso. Vai lá, assina aí. Assina. Não tem condição de assinar? Quero ver lá se o número de inscritos no YouTube aumentou. Aqui o número de seguidores. Eu tenho mais de 35 mil seguidores aqui, cara. Tá? E eu preciso da ajuda de vocês. Terça tem o Melgar, em São Januário. Como é que vai se portar o Vasco em campo? Será que o Diniz vai usar alguém da base? Será? Quem manda no elenco? É o Diniz mesmo ou é o Felipe, que ainda está mandando muito lá dentro? Que não entende nada de futebol. Foi um bom jogador, mas para administrar não é péssimo. Tá? Péssimo. E no outro sábado tem o Bragantino, também em São Januário. Tem que aproveitar o fator casa para ganhar tanto o Melgar quanto o Bragantino. Bom domingo para vocês. Espero que você assine o nosso canal. Assina aqui o nosso perfil e se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Grande abraço e eu volto numa